Senhores, estou avançando aqui com a gravação dos vídeos. Agora a gente já com acesso na pasta GT Plano de Manutenção Predial. Tem que ter acesso aqui à pasta 2023. Aqui dentro a gente tem algumas pastas. Dá um norte agora rapidinho sobre elas. Documento base e modelo. São todos os documentos que estão no site do DT Infra. PMP 2023 é onde os senhores estarão inserindo os planos de manutenção que forem concluídos. RMP, isso daqui vai ficar para uma próxima etapa, mas é o relatório de manutenção predial. Isso daqui é só para março de 2024 que a gente tem que entregar. E validação do PMP, onde vai conter todas as informações que foram feitas referente à validação aqui pela SD. Então, nesse cenário que os planos de manutenção validados serão inseridos, travados e posteriormente vão ser publicados. Após a publicação, os senhores serão notificados para que seja inserido no SISOP. Então, falando agora um pouquinho sobre o SISOP. O SISOP, nesse caso, é um site da Força, onde a gente controla as informações de benfeitorias, entendendo como benfeitoria toda edificação, todo prédio que a gente tem dentro da guarnição, tá ok? Depois as informações complementares, maiores detalhes ficam dentro da ICA, que foi um dos pontos tratados na reunião presencial e para quem não estava presente, foi orientado que fizesse a leitura completa da ICA. Vou dar uma pausa aqui agora, então, referente à ICA, depois a gente entra nesse assunto, e a ideia principal é falar sobre os documentos que estão aqui na pasta 2023. O que a gente tem aqui? Checklist do plano de manutenção, tem os dois modelos, tanto XLS quanto PDF. Esse checklist é um arquivo que vai estar orientando os senhores na composição dos documentos para o plano de manutenção. Então aqui, ó, plano de manutenção, ele vai começar sempre com PMP e depois o código da edificação. Aqui, por exemplo, embaixo a gente tem um modelo, como exemplo. Então aqui está aqui, SP.001-67260-E-001. Então esse daqui é o número da edificação que vai conter. Qual que é o número que eu tenho que colocar? Então essa informação fica presente aqui, ó, planilha de edificações SISOP. Vou abrir o arquivo em PDF para ficar mais fácil. Aqui estão todas as edificações, todos os códigos de patrimônio da organização. Então tá lá, SP029-67510, percebam que é padronizado da AFA, 67510E, referente à Academia da Força Aérea. E a gente tem a descrição das benfeitorias. Eu não sei onde que eu estou enquadrado. Verifica por grandes grupos das divisões. Então tem Esquadrão de Comando, DE, KKR, DA, DOA, enfim, todas as demais dependências. Através daqui vai facilitar a filtragem e posso identificar através da descrição qual que é o prédio que compõe. Ainda assim, estou na dúvida, com esse código de patrimônio dentro do SISOP eu consigo ter uma noção da área que ocupa o prédio. Eu não consigo abrir aqui nesse caso, porque eu estou usando um computador particular para fazer a gravação dos vídeos, mas no momento oportuno eu vou tentar fazer uma gravação mostrando para os senhores como que faz essa busca. Mas como que eu posso ter um norte com relação a isso? Aqui mais ao lado a gente tem área construída, então perceba que o esquadrão de comando EC tem uma área de 3.500 metros. Isso nos dá uma orientação de que o prédio é um prédio grande, automaticamente tem que conter uma área grande dentro do SISOP, uma demarcação geográfica ali dentro do Google Earth ou do Google Maps, da forma que for visualizado, tem que conter uma área substancial. O valor, esse valor aqui é um valor inerente a uma avaliação que é feita de patrimônio a cada 2 anos. Isso daqui é só para título de informação, é o valor que consta tanto no SISOP e que vai constar no plano de manutenção dos senhores. Idade da benfeitoria, então aqui a idade é a idade aparente, não necessariamente a benfeitoria tem essa idade. Existem benfeitorias que estão construídas há muito mais tempo, que têm uma vida útil menor, como também pode ter uma vida útil maior. Isso realmente é referente à conservação da benfeitoria. Também é inerente de um processo do patrimônio que a gente só vai ter que classificar isso dentro do PMP, não precisa se ater a esses detalhes. E a vida útil é de acordo com as normas brasileiras, qual que é a vida útil esperada dessa edificação em razão da idade aparente.
Então, lembrando que a vida útil ela está diretamente ligada à conservação do patrimônio e não necessariamente ao tempo que ela foi construída. Inclusive, por isso, uma das preocupações do DTI Infra em que haja a manutenção preventiva, que seja feita a conservação do bem imóvel para que a gente permaneça com a construção pelo maior tempo possível. Ok? Então, voltando aqui para o checklist, coloquei a informação, a data, aqui a data pode ser carteada, mas é ideal que coloque na data que de fato foi iniciado o processo. Lembrando que a data não pode ser inferior à publicação de síndico. Então, para os síndicos que ainda serão publicados, estão aguardando a nova portaria, ainda não temos nenhuma informação completa, porque está dependendo das secretarias de algumas OMs e divisões enviarem as alterações de seus militares, mas com foco aqui na data, pode ser na data que os senhores forem publicados. Com relação à revisão, se for feito mais de um checklist, pode ser feita a atualização aqui 01, 02, 03, enfim, a critério dos senhores. Com relação aos itens. Então aqui ele vem pedindo para que preencha as informações para validar se todos os itens exigidos no plano de manutenção foram atendidos. Primeiro, código do PMP correspondente à benfeitoria. Então aqui, PMP, dois pontos, e o código da edificação que a gente pegou. Então esse é o código que vai nomear tanto o plano de manutenção da edificação ao qual os senhores são síndicos, como também os demais documentos. Esse preenchimento de conforme ou não conforme, ou não atende, ele é feito pelo revisor. Tá? Então, se quiser fazer um cheque a lápis aqui, ou então deixar o campo em branco, caso seja editado através do Excel, fica a critério dos senhores, mas essa informação é importante que quem está revisando faça a conferência e valide se está tudo ok. No caso, por exemplo, das benfeitorias que contemplam mais de um síndico, o síndico geral que vai fazer essas verificações. Observações, as observações que acharem pertinentes. Portaria de designação do síndico, então por isso que é importante aguardar a publicação em boletim. Essa portaria ela tem que ser inserida dentro do plano e tem que constar o nome dos militares que estão compondo essa benfeitoria, tá ok? Identificação dos responsáveis pela elaboração do PMP. Então aqui podem perceber que o plano de manutenção ele pode ser elaborado por pessoas que não foram publicadas. O único detalhe é que seja incluído o nome do militar ou civil, se for o caso, que está elaborando o plano. Metodologia utilizada, essa metodologia, num próximo vídeo a gente vai estar tratando sobre ela, mas já está pré-preenchida com relação ao modelo padrão que consta aqui na pasta PMP modelo 0. Então, nesse modelinho, a gente tem as informações referentes à metodologia utilizada. Atribuições e competências, também a gente vai tratar numa próxima etapa, mas tem ali dentro do modelo do plano as atribuições e competências de cada envolvido pela elaboração e pelos elos responsáveis pela conservação da benfeitoria. Característica da benfeitoria. Então, aqui, área construída, está naquela informação que a gente extraiu, mas também tem dentro do SISOP. Quantidade de pavimentos, também consta dentro do documento do SISOP. As dependências, essas dependências podem ser que elas estejam desatualizadas, elas foram reformuladas, e aí é interessante que os senhores façam a devida caracterização. Então, por exemplo, uma área construída de 100 metros quadrados, que antigamente era cozinha, 3 salas e 2 banheiros, hoje não tem mais a cozinha virou, por exemplo, uma sala de reunião e tem as 3 salas e o banheiro. Então, tem que ser recaracterizado, é importante que tenha essas informações para que a gente, num futuro próximo, aí, faça as devidas atualizações. Idade aproximada da benfeitoria está naquele arquivo, essa idade não tem que ser recalculada pelos senhores, apenas Ctrl+C, Ctrl+V daquela informação que nós já disponibilizamos. Também consta dentro da informação extraída do SISOP, fica a critério dos senhores de onde vai ser utilizada a informação. E o valor da avaliação do imóvel também constando nos dois documentos. Atualização de benfeitoria no SISOP. Então aqui, caso exista algum documento constando na aba anexos, elas têm que ser incluídas dentro do plano de manutenção e ser informados como anexo no final do arquivo. Okay?
Planejamento de manutenção utilizando a tabela guia. A tabela guia é um arquivo em PDF não, perdão, em XLS, que ela é disponibilizada para que norteie os nossos preenchimentos com relação à vistoria do síndico. Importante saber que ali dentro do site do DTI, e novamente eu não vou conseguir abrir aqui, mas logo mais no Telegram eu vou disponibilizar os vídeos para que os senhores tenham acesso, a gente consegue ver essa informação aqui. Link DT Infra, copia esse link, cola dentro do navegador. Ele pode ser aqui, né? Cola aqui no navegador, vai dar acesso restrito devido a essa condição. Eu falei que eu estou no computador particular. E a partir daqui vão ter dois vídeos explicando como que faz o uso da planilha guia através do Google Drive. Eu, em seguida, vou também tentar gravar um vídeo referente a isso, mas nesse primeiro momento, o que eu queria mostrar para os senhores? É referente às informações que constam aqui na aba Instruções. É importante, assim como a leitura da ICA, que os senhores façam a devida leitura aqui dessas orientações e informações de como deve ser preenchido as abas, como que adiciona ou exclui informações, que vai ser complementado através do vídeo que o DTINFA gravou. Feito isso, dentro da planilha nós temos algumas informações adicionais que são referentes aos principais grupos, civil, elétrica e mecânica. Dentro desses grupos a gente ainda possui subgrupos e dentro dos subgrupos a gente tem alguns itens que são chamados aqui de componentes. Tá? Então é importante ler com atenção esses itens, verificar o que faz sentido para cada benfeitoria. Não necessariamente todas as benfeitorias terão todos esses itens. Percebam que o total é de 298 itens para validação, mas a boa parte aí das edificações que a gente possui não tem esse total de informação. Na verdade, quase que improvável que alguma edificação na força como um todo tenha todos esses itens. Mas enfim, seguindo aqui. Um PMP, então aqui é como que vai ser feito a distribuição das avaliações de acordo com domínio, sistema, componente e atividade. E aqui vai ser atribuído a responsabilidade, quem vai ficar responsável por executar tal atividade. Na frente pode ser inserida alguma observação. Então, considerando o plano de manutenção que foi realizado no ano passado para esse, qual que é a principal mudança? Para que atendêssemos às principais exigências, dado o prazo que foi disponibilizado aos síndicos, a gente teve que limitar as atividades em trimestral, semestral e anual e possibilitou que eles realizassem o preenchimento checklist. Esse ano, apesar de já estarmos aí em setembro, a gente tem condições de realizar tanto o plano de manutenção quanto o relatório de manutenção predial com um pouco mais de tempo, e aí foi solicitado que nós preenchêssemos a periodicidade contendo diária, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual. Claro que essas informações elas vão ser a critério do síndico ou de quem está elaborando o plano, mas é importante ressaltar que algumas informações que estão caracterizadas como diárias faz necessário que seja realmente diária. Por exemplo, verificar se uma luz dentro do ambiente está acendendo. Todo usuário que utiliza uma sala quando entra e aciona a luz consegue fazer essa validação. É um exemplo simples, mas que permite o entendimento da validação diária do que vai ser feito. De novo, essa informação fica a critério do síndico, fica a critério de quem está elaborando o plano de manutenção e os senhores podem alterar a qualquer momento, conforme necessidade. Depois de preenchido essas informações, o checklist diário estará pronto, pode ser preenchido. Entretanto, a gente vai tratar isso depois do plano de manutenção realizado. A gente vai só organizar a informação com relação ao que vai ser inserido no plano de manutenção. Então, tanto essa aba 1PMP quanto todos esses checklists, eles farão parte do plano de manutenção dos senhores. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou gerar esse documento através de uma impressão em PDF
ou então eu vou copiar as informações e vou colar. Isso vai depender muito do editor que está sendo utilizado para fazer o PMP, para validar como que ele vai ou não conseguir fazer essa alteração. Tá ok? Aí depois essas dúvidas a gente vai tratar também numa próxima etapa. Vou voltar aqui para o checklist para a gente dar continuidade. Então, ali dentro da tabela guia, a gente já falou sobre isso daqui, ó, sobre os sistemas, responsabilidade e periodicidade. Depois, o checklist de inspeção, que ele vai constar no plano de manutenção após o preenchimento de todas essas informações. E, por fim, a gente insere os anexos. Nesses anexos, então, a gente tem aqui, por exemplo, garantia de elementos ou serviços de benfeitoria. Exemplo aqui mais recente. Então, ali no rancho foi feita uma obra de manutenção. A empresa tem um contrato que foi assinado e ela tem que dar uma garantia de 5 anos sobre o serviço realizado. Então, referente a isso, vai constar no plano de manutenção de quem estiver realizando o plano de manutenção do rancho, esse manual de garantia ou o documento do contrato que a empresa assinou informando que teria essa garantia de 5 anos. Manuais de equipamento. Exemplo também da cozinha, falando sobre o equipamento. Então, vieram alguns equipamentos. Esses equipamentos elas possuem garantias, geralmente garantia de 3 meses pelo fabricante, mais 9 meses adicional de garantia legal dos órgãos nacionais de proteção do consumidor. Enfim, esses manuais eles devem ser inseridos, que vão fazer link com a questão da garantia e vai permitir que alguma manutenção ou alguma dúvida referente ao equipamento seja tirado e seja de fácil localização. Lembrando que, como isso vai estar anexo ao plano de manutenção, qualquer usuário com acesso ao SISOP que busque pela benfeitoria consegue acessar um manual de algum equipamento e fazer a manutenção, ou pelo menos a consulta, para fazer uma orientação, montar um processo, enfim. Dado essas informações, a gente entende um pouquinho da importância do porquê ter o manual. Relatório de manutenção, provavelmente ele que vai fechar a maioria dos planos de manutenção, é um relatório extraído do próprio SISOP. E por fim, arquivos outros, por exemplo, termo de recebimento definitivo. Voltando a falar aqui novamente, então, Vai esperar parar esse barulho aqui de trator. Então, voltando aqui a falar um pouquinho sobre o termo definitivo, a gente tem que a obra do rancho, que foi dado como exemplo, quando ela foi concluída, uma comissão, tanto a comissão de fiscalização como uma comissão de recebimento, assina um documento informando que a obra foi concluída, que ela atende aos padrões de qualidade exigidos, tanto em projeto quanto normativos, e essa informação também é importante para que, caso haja algum problema ou, se necessário, acionar algum militar com relação a alguma dúvida específica, ela esteja de fácil acesso. Por fim, tendo todos esses itens preenchidos em conformidade, o que é pertinente e o que não é pertinente, assinalado como não atende, o revisor vai concluir a assinatura, informar de qual OM pertence, a data e o plano de manutenção, em teoria, estaria completo. Então, claro que, por mais simplificado que está essa informação aqui, existem alguns dados que precisam ser preenchidos, mas no contexto geral que o plano exige são essas informações. Até o próximo vídeo.